Se o Supremo Tribunal Federal decidir aplicar os efeitos das ações diretas de inconstitucionalidade de forma retroativa, milhões de aposentados que já conquistaram judicialmente o direito à revisão da vida toda podem ser prejudicados. E o próprio Instituto Nacional do Seguro Social reconheceu, nos seus recursos mais recentes, que pontos essenciais da discussão, como decadência e prescrição, ainda não foram definitivamente decididos. Isso mostra que a porta continua aberta para milhares de brasileiros buscarem esse direito. Comente aqui embaixo, revisão da vida toda já, para mostrar que você quer entender e proteger seus direitos até o fim. A revisão da vida toda permite que o aposentado peça ao judiciário para considerar todas as suas contribuições ao INSS, inclusive aquelas feitas antes de julho de 1994, no cálculo da aposentadoria. Essa tese ganhou força porque muitos trabalhadores tiveram os maiores salários no início da vida profissional, antes do chamado Plano Real. E esses valores foram ignorados no cálculo feito pela regra de transição. A regra de transição foi criada para facilitar a adaptação ao novo modelo, mas acabou prejudicando milhares de segurados. E por isso, o Supremo reconheceu, em dezembro de 2022, que o aposentado pode escolher a regra permanente, sempre que ela for mais vantajosa. A decisão foi tomada no julgamento do chamado tema 112. O STF afirmou que, se a regra de transição for prejudicial, o segurado pode usar a regra definitiva prevista no artigo 29 da Lei 8.213 de 1991. Essa regra definitiva considera todas as contribuições feitas ao longo da vida. Ela foi criada para calcular o valor mais justo da aposentadoria, com base em toda a trajetória profissional do trabalhador. A decisão do Supremo foi clara, e como se tratava de repercussão geral, o entendimento deveria ser seguido por todos os tribunais do país. Mas o que aconteceu depois surpreendeu a todos. Em 2024, o STF voltou a julgar o tema da Previdência, mas desta vez por meio de ações diretas de inconstitucionalidade, conhecidas como ADIs. Essas novas ações não tratavam diretamente da revisão da vida toda. Elas discutiam a constitucionalidade de regras sobre o fator previdenciário e sobre outros benefícios como o salário-família e o salário-maternidade. Mesmo assim, alguns ministros passaram a interpretar as novas decisões como se elas tivessem o poder de anular a tese aprovada no tema 112. Essa sobreposição de entendimentos criou uma enorme insegurança jurídica. E pior, abriu a possibilidade de que decisões anteriores fossem invalidadas, o que fere princípios fundamentais do direito. Entre esses princípios estão o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, todos protegidos pela Constituição Federal no artigo 5º, inciso 36. Além disso, decisões com repercussão geral, como a do tema 112, têm efeito vinculante e aplicação imediata. Isso significa que já estavam valendo e todos os juízes e tribunais deveriam segui-las. Se uma nova decisão, mesmo que do próprio Supremo, deseja mudar esse entendimento, ela precisa respeitar as regras para a mudança de jurisprudência. E o primeiro requisito é a chamada modulação de efeitos. A modulação serve para evitar que mudanças no entendimento jurídico prejudiquem quem já confiou na decisão anterior. É um instrumento de proteção à segurança jurídica e à confiança legítima da população. No caso da revisão da vida toda, não há qualquer dúvida de que milhares de brasileiros confiaram na decisão de 2022 e entraram com ações baseadas nela. Muitos já obtiveram decisões favoráveis. Outros estão com os processos em andamento. E todos esses casos precisam ser respeitados. O que está em discussão agora é se as novas decisões proferidas nas ADIs podem anular esse direito reconhecido anteriormente. E aqui entra outro ponto essencial. As ADIs discutem questões constitucionais amplas, enquanto a revisão da vida toda
trata de uma tese específica dentro do direito previdenciário. São processos distintos, com fundamentos diferentes. Na decisão do tema 112, o STF não declarou nenhuma regra inconstitucional. Apenas reconheceu o direito de escolha do segurado. Esse direito é simples. Se a regra de transição te prejudicar, você pode optar pela regra geral. Isso está alinhado com o princípio da dignidade da pessoa humana e com a função social da Previdência Social. Já nas ADIs, o foco foi outro. E os ministros que quiserem agora usar as ADIs para anular o tema 112 precisam entender que isso significaria reescrever uma decisão já tomada. Inclusive, o próprio Supremo já reconheceu em diversas ocasiões que, quando há mudança de jurisprudência, os efeitos devem ser limitados no tempo. Isso se chama modulação de efeitos. Essa modulação pode estabelecer, por exemplo, que a nova decisão só valerá para ações ajuizadas após a publicação do novo julgamento. Ou pode determinar que os efeitos retroativos sejam limitados a uma determinada data, como fez a ministra Rosa Weber, que votou para que os atrasados fossem pagos apenas a partir de dezembro de 2019. Esse tipo de modulação é necessário para preservar a segurança jurídica e evitar injustiças. Imagine um aposentado que entrou com ação em 2021 e obteve decisão favorável com base no tema 112. Ele pode ter acumulado cerca de 5 anos de atrasados. Se a nova decisão das ADIs for aplicada de forma retroativa, ele pode perder esse direito, mesmo já tendo vencido na justiça. Isso seria uma afronta à confiança que o cidadão depositou no judiciário. E não é assim que se constrói um país justo. Além disso, o Instituto Nacional do Seguro Social apresentou embargos de declaração após a decisão do tema 112. E nesses embargos, o próprio INSS reconhece que certos pontos ainda não foram analisados. Entre eles, a decadência e a prescrição, que são regras sobre o prazo para entrar com a ação. Ora, se o próprio INSS entende que ainda há pontos indefinidos, como se pode dizer que a decisão anterior foi totalmente superada? Outro ponto importante é que a alegação de nulidade do julgamento do STJ, feita pelo INSS, com base na cláusula de reserva de plenário, também já foi rejeitada. O Superior Tribunal de Justiça analisou e decidiu o caso dentro da sua competência. Não declarou inconstitucionalidade de nenhum artigo de lei. Apenas aplicou o entendimento mais justo ao caso concreto. Portanto, a tentativa do INSS de anular o julgamento por esse motivo não se sustenta. É mais uma manobra protelatória para adiar o cumprimento de uma decisão legítima. E esse comportamento afeta diretamente o bolso do aposentado. A cada mês de atraso, o aposentado perde o valor que poderia estar recebendo com a revisão. Perde o 13º sobre essa diferença. Perde a possibilidade de usar esse valor para remédios, moradia, alimentação e outros itens básicos. E quando o STF demora para resolver, ou pior, muda de ideia de forma retroativa, o prejuízo recai apenas sobre o lado mais frágil, o cidadão. É por isso que a modulação de efeitos precisa ser adotada com responsabilidade. E nesse momento, o Supremo tem diante de si 3 alternativas principais. A primeira é manter o direito reconhecido no tema 112 e limitar os atrasados a partir de uma data específica, como dezembro de 2019. A segunda é permitir que o direito seja garantido apenas para quem entrou com ação antes da nova decisão. E a terceira, mais grave, seria considerar que a nova decisão anula completamente a anterior, inclusive para quem já tem processo em curso. Essa terceira alternativa seria um retrocesso inaceitável e violaria todos os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e do respeito à coisa julgada. A solução equilibrada, portanto, é reconhecer o direito de quem já buscou a justiça e aplicar qualquer mudança somente para o futuro. Essa é a única forma de preservar a integridade das decisões judiciais
e manter viva a confiança da população no sistema de justiça. Se isso não for feito, o judiciário deixará de ser um porto seguro para se tornar uma arena de incertezas, onde nada é definitivo e tudo pode ser desfeito a qualquer momento. É isso que está em jogo com a revisão da vida toda. Não é apenas uma discussão técnica, é o direito de milhões de brasileiros a uma aposentadoria mais justa, calculada com base em toda a sua contribuição à sociedade. E o momento de decidir é agora. O Supremo tem a oportunidade de fazer justiça e consolidar um entendimento que respeita o passado, protege o presente e dá segurança ao futuro. Quem entrou com ação, confiando no tema 112, não pode ser penalizado por mudanças posteriores na composição do tribunal, nem pode ser vítima de manobras que desconsideram decisões já tomadas. A Constituição, as leis e a própria jurisprudência do Supremo mostram o caminho certo. Cabe agora à Corte seguir esse caminho, com coragem, justiça e responsabilidade.